Olá, começa agora mais uma edição do programa Espaço Parlamentar, onde você fica sabendo um pouco mais sobre os trabalhos feitos pelos vereadores de Jacareí. O nosso convidado de hoje é o vereador Juarez Araújo, do PSD. Bom, vereador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Espaço Parlamentar. Eu que agradeço o convite, estou aqui à disposição suas e dos ouvintes que nos queiram fazer alguma pergunta, né? A gente vai estar à disposição aqui. Muito obrigado. O senhor está quase um ano de mandato, né? Essa legislatura já vai atingir um ano de mandato. Eu queria saber do senhor como é que está essa adaptação, como é que o senhor está se sentindo como vereador hoje, se era muito diferente do que o senhor imaginava quando via de fora, e agora que o senhor está dentro, se tem muita coisa diferente do que o senhor imaginava. Não tem muita diferença, não. Tranquilo, viu? Eu estou muito tranquilo, assim, com esses 9 meses, praticamente, de mandato. Eu já tinha uma experiência na vida pública já, como um assessor comunitário, né? De quase 4 anos. Então, para mim, não teve muita diferença, não. Está sendo uma alegria, um prazer. E como é que o atendimento da população chega para o senhor? Todos os dias no gabinete, telefonemas, as pessoas vêm aqui também na Câmara? É de diversas formas, né? As pessoas vêm no gabinete, a gente vai até eles, até os bairros, sabe? Por telefone também. A demanda é grande, mas os assessores, né? Eu, junto com os assessores, a gente dá conta do recado. E é sempre um prazer quando a turma nos procura, que a gente vai atrás, né? E dentro da medida do possível, a gente tenta solucionar os problemas das pessoas. Claro que através da prefeitura, né? E das suas secretarias. E como é que vocês se organizam lá para poder atender durante o dia de atendimento, de trabalho? Se vai para um bairro e não vai para o outro, como é que vocês se organizam para poder atender todo mundo? Quando é as pessoas que solicitam, né, no caso o munícipe, aí a gente dá assim, uma prioridade, porque ligou, né, vamos lá, se é uma coisa meio de urgência, a gente dá uma atenção mais especial. Agora, fora isso, a gente faz assim que um cronograma, né? Por exemplo, amanhã a gente vai a tal região, num bairro só, vamos, né? Não um bairro só, mas uma região, por exemplo. Pega uma região e vai fazendo. E se muitos munícipes ligam, aí a gente prioriza aquela parte, né? Por exemplo, alguém lá do Igarapés ligou, aí a gente aproveita, vai no Igarapés, atende aquela solicitação daquela pessoa e já faz um tour ali pela região. Então é assim que funciona. E como é que o senhor tem sentido a população das reclamações? Porque eu imagino, eu faço essa pergunta para todos os vereadores, se a população, quando vai reclamar para o senhor, para o vereador, ela sabe realmente o que o vereador pode fazer e o que o vereador não pode fazer. O senhor sente isso da população pedir alguma coisa que não é da sua alçada? O senhor tem que explicar, olha, não posso fazer isso, tem que ir na prefeitura. Acontece muito isso? Verdade, a pergunta é muito boa, inclusive, porque eu sempre cito isso aí, falo isso para as pessoas que nos procuram, né? As pessoas precisam entender o que é o papel, qual que é o papel do vereador, o que está no alcance dele, né? Mas muitas pessoas, infelizmente, ainda não têm as informações corretas, né? E ainda acha que o vereador é um prefeito, por exemplo, né? E na verdade não é. O vereador ele é um fiscal, né? Ele legisla, né? E faz leis, extingue leis, faz os projetos, né? E no caso, a solicitação, né? Através de um pedido do munícipe para que a prefeitura execute. Mas o executivo é o prefeito e não o vereador. Mas a gente frisa isso sempre, deixa bem claro com o munícipe. Inclusive, quando ele nos faz as solicitações, a gente já deixa isso bem claro com ele, né? Porque se não for atendido, olha, o vereador não tem o poder de executar, e sim de cobrar igual a vocês. Então, eu sempre falo também que o vereador é uma voz mais forte dos munícipes, né, aqui na Câmara Municipal, para ficar em sintonia com a prefeitura e aí cobrando as reivindicações, né, dos munícipes para as pessoas responsáveis, que no caso é o Poder Executivo. É porque não é assim dizer não, é assim orientar a população para fazer do jeito certo, né? Exatamente, fazer do jeito certo. Às vezes a gente até faz por eles, entendeu? A gente faz por eles. Dificilmente tem alguma coisa que o munícipe peça que a gente não consiga fazer nada por ele. A gente faz por ele, mas a gente deixa bem claro que não é nós que executamos, né? A gente, assim como eles, também solicita. Somos entendidos, sim. Por exemplo, o que o senhor fala que a gente faz por eles? Por exemplo, o que a maior parte das reclamações vem em qual setor? Vamos citar um campo de futebol, por exemplo. Precisa fazer um corte de grama, né? Uma capina. E aí o município diz, mas eu preciso ir lá? Não, deixa, a gente faz para você. A gente faz para você pelo gabinete. Então fazemos um ofício endereçado
a Secretaria de Governo, né? Que aí ela manda para o setor responsável, que nesse caso o Meio Ambiente, Secretaria de Meio Ambiente, né? E aí as pessoas estão sendo bem atendidas, graças a Deus, e né, as demandas estão sendo bem cuidadas. E essa parte do meio ambiente que eu citei, temos aí a secretária Rosana Vasques, né? Que uma pessoa está sempre com a mão na massa, a gente encontra com ela por tudo quanto é bairro aí. Então, se não me engano, acho que é a 4ª manutenção que está sendo feita em todo o município de Jacareí, principalmente nas regiões mais próximas do centro, né? Os bairros vizinhos. Então, as demandas, na medida do possível, são atendidas. Só quando é uma coisa bem difícil, que aí tem que esperar um pouco, né? Por exemplo, uma extensão, se não me engano, acho que vai ter uma pergunta nesse sentido, uma extensão de um posteamento para iluminação. É a coisa mais, né? É o primeiro ano de mandato do governo, a gente entende a situação financeira, né? Então as coisas não acontecem assim também, de uma hora para outra e das condições que vivemos financeiras, como eu acabei de falar. Mas é só mais um pouquinho de paciência, acredito eu que a partir do ano que vem as coisas devem melhorar e aí o atendimento será ainda mais intenso ainda para as pessoas da cidade de Jacareí. Porque as reclamações são muitas, mas o dinheiro é curto, né? Então não tem como fazer tudo. Verdade. O cobertor é curto, né? É quando descobre a cabeça, ou seja, cobra os pés, descobre a cabeça. Quando cobre a cabeça, descobre os pés. Essa é a realidade do setor público hoje, né? Mas quem sabe no futuro a gente, né, sai dessa crise aí que atingiu todo o país e o município também não fica de fora, né? Mas as pessoas entendem isso. Lá fora a gente tem, o povo também tem essa visão. É um ano difícil, um ano de crise, o primeiro ano de mandato, né? Não é fácil também, mas acreditamos aí em Deus primeiramente, né? E que as coisas melhorem para que o ano que vem, por exemplo, já comece a fluir melhor do que esse. E pelo senhor ter sido, por o senhor ser morador do Jardim Paraíso, ter sido eleito com a maior parte de lá, as reclamações vêm também da maior parte do Jardim Paraíso e daquela região, ou é de toda Jacareí que o senhor tem percebido? Não, eu tive a maioria dos votos no Jardim Paraíso, inclusive eu quero mandar um abraço para aquele povo legal lá, que foi onde eu tive pela segunda vez uma votação de, acho que de 1.200 votos, só no Jardim Paraíso. Então, para uma população de 8.000 habitantes, é muitos votos, é uma confiança muito grande do povo lá, por isso que eu tenho um carinho especial por eles. Mas assim, a luta do vereador é de todo o município, né? As reclamações também, elas surgem de tudo quanto é lado da cidade. Mas a gente tem um carinho especial pelo Jardim Paraíso, por toda aquela região ali da Nilo Máximo, que é ali onde a gente mora, onde a gente tem uma família, e sem dúvida a gente tem um carinho especial por ali, por aquela região, né? Mas volto a falar, o vereador é de todo o município de Jacareí. Isso a gente faz esse trabalho por tudo quanto é lado da cidade. E a principal reclamação que o senhor tem notado é o que? É mais a parte da saúde, parte de infraestrutura, a parte de esgoto, saneamento? O que o senhor pode falar para a gente? Nós tivemos agora até uma diminuição, mas no início do mandato a gente teve muito problema com manutenção da cidade, né? Como eu citei agora há pouco, Capina, por exemplo, estava muito difícil. Serviço de tapa-buraco também, olha, era um problema, era uma reclamação em cima da outra. Isso já deu uma melhorada, entendeu? A saúde, a gente sabe que é uma coisa difícil, no início também quase que não tinha medicamentos, era uma coisa que tinha muita reclamação também. Mas eu posso garantir para você que isso já deu uma melhorada, entendeu? Já deu uma melhorada. Há também um entendimento por parte das pessoas, né, dos munícipes, dos usuários, né, que até entendem a situação, como eu acabei de falar, que é o primeiro ano de mandato, não é uma coisa tão fácil assim, mas eu peço mais um pouquinho de paciência, que a nossa luta continua para que as coisas melhorem, né, quem sabe no próximo ano já dá uma aliviada e fica melhor ainda do que o que está. Que confesso que já melhorou um pouquinho do que os tempos, né, que a gente, de quando começamos. A população tem entendido um pouco essa falta de dinheiro por conta da crise. O senhor falou aí já 2 vezes que a população compreende bem que a prefeitura está sem dinheiro e não pode agora realizar todos os desejos que a população quer. E isso também é uma parte importante, porque se a população não colaborar também, e aí fica pior até para a prefeitura, né, e para o vereador que vai sofrer as reclamações, é isso, né? Verdade. Ontem mesmo eu estive acompanhando umas obras que estão sendo feitas lá no Jardim Bela Vista, lá no Igarapés, e eu até perguntei para o engenheiro responsável pela obra, e daqui, o senhor vai para onde? Ele falou, não, eu vou para o outro lado do bairro, que é o Bela Vista 1, né, e o Bela Vista 2. Eu falei, vai fazer quantas ruas? Ele falou, olha, eu só consigo fazer mais uma lá, porque o dinheiro é pouco, não tem como fazer todas agora, né? Mas pelo menos aquelas partes piores, né, que tem as condições bem piores assim, de tráfego, né, vamos dizer assim,
ele vai conseguir arrumar. E dali vai se deslocar também para outros bairros, que nem o 22 de Abril, por exemplo, o 1º de Maio, que são bairros bem carentes da cidade de Jacareí. E eu estou vendo assim, até parabenizo o prefeito por ter esse olhar assim. Acho que o governo, ele tem que governar para todos, mas principalmente para as pessoas mais necessitadas. Por falar nisso, o senhor foi eleito por um partido que teve candidato próprio aqui em Jacareí, que foi o PSD, que foi o Emerson Goulart, que foi apoiado pelo PT, fez essa coligação. Então, teoricamente, o senhor e o Paulinho do Esporte, que foram os eleitos pelo PSD, chegaram aqui, entre aspas, como os vereadores de oposição. Mas, à medida que o tempo vai passando, a gente está quase um ano de mandato, o senhor tem votado alguns projetos a favor da prefeitura, mas alguns também o senhor vota contra. Como é que tem sido o entendimento com o prefeito Isaías Santana? O senhor participa de reuniões frequentemente com ele? Como é que está sendo essa convivência com o Poder Executivo? A gente tem uma relação boa, tanto eu como o vereador Paulinho dos Esportes, com o prefeito Isaías. Eu nunca citei que eu era uma oposição aqui nessa Casa de Lei, né? Eu sempre digo assim, que eu vou votar aquilo que for bom para o povo, né? Então, isso eu sempre estive contribuindo, né? Vou continuar contribuindo, sim, com aqueles projetos que são bons, né, para as pessoas. Eu vou dar o meu apoio, sim, meu voto de confiança, sim. E acredito muito nesse governo que vai fazer, sem dúvida, um ótimo mandato. E a gente está junto com ele aí para melhorar a situação, a qualidade de vida das pessoas da cidade de Jacareí. Quer dizer, os projetos que vêm para a Câmara e os requerimentos, o senhor se reúne com o Paulinho para poder discutir se vão votar, se a bancada do PSD vai votar a favor ou não. E aí, na hora da sessão, vocês ali analisam a situação e votam. É isso que acontece. É importante a gente fazer essa discussão antes, né, até para ter assim, a harmonia entre os dois, né, e não ser pego de surpresa, né? Então a gente conversa assim, muitas vezes a gente conversa até nas reuniões de comissões, né, que é ali que avalia também os projetos, a gente tem a noção mais ou menos de que tipo de projeto é. Mas até agora tem chegado só projetos assim, favorecendo as pessoas, né? Então a gente, como eu acabei de falar, eu vou estar sempre apoiando aquilo que for bom para o povo. Estarei sempre do lado deles. O senhor falou das comissões, e o senhor é membro de 3 comissões importantes aqui da casa, que são as comissões de obras, serviços públicos e urbanismo, a outra de desenvolvimento econômico e a outra é a comissão de ética e decoro parlamentar. São reuniões que são feitas cotidianamente. Nessas reuniões também chegam reclamações da população que vocês analisam aí. Como é que é para o senhor esse trabalho com as comissões? Então, a gente sempre conversa a respeito disso, mas assim, não tem uma reunião com frequência, né? Mas dentro dessas comissões, a gente já teve um trabalho grande aí, que foi uma investigação do contrato renovado pela administração passada com a JTU. E aí nós, vereadores da comissão, apuramos ali supostas irregularidades, né? E aí fizemos ali a nossa avaliação e encaminhamos para o Ministério Público, que é quem vai dizer se realmente tem alguma coisa errada ou não. Mas é um trabalho muito bonito, é um trabalho de investigação, né? O vereador, ele é um investigador, é um fiscal, né? E é isso que a gente está fazendo à frente dessas comissões aí, fazer o nosso papel de fiscalizador. Vamos investigar aonde tiver que investigar, e aí os culpados que sejam punidos pelos seus atos, né? Inclusive na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, o senhor participou de dois momentos aí bastante importantes, e um ainda participa até esse momento, se eu não me engano, que é a investigação do suposto desvio de dinheiro da Prolar e também aquele caso aquela confusão que envolveu o vereador Fernando da Ótica, que também os dois caíram nessa comissão de ética. Como é que foi para o senhor analisar isso e como é que está sendo ainda o caso da Prolar? Então, no caso da Prolar não se encerrou ainda, já ouvimos várias pessoas, né? Inclusive vários laranjas, né? Vamos chamar assim de laranjas. As pessoas de má fé dentro da Fundação Prolar, eles iludiram várias pessoas, e você precisa ver a classe das pessoas, são tudo pessoas carentes, sabe? Foram assim de alguma maneira enganadas e forneceram o seu CPF, abriram empresas, né, que é a MEI, que abre direto na prefeitura, e essas pessoas se aproveitaram disso, né, que a gente já pode até concluir isso como um fato verdadeiro, que foi isso mesmo que aconteceu. E aí estamos ainda para fechar essas investigações e também, a partir daí, encaminhar esse processo para o Ministério Público.
sobre aquele processo do vereador Fernando da Ótica. É assim, a gente apurou que até então a pessoa acusador, né, no caso o vereador Abner, que falou na época que ele cobrava dízimo aqui dentro dessa Casa de Leis, a gente não teve as provas concretas, né? Então fomos obrigados a arquivar esse processo, mas não quer dizer que esse processo acabou, não. Se amanhã depois aparecem provas concretas, a gente pode reabrir de novo esse processo, né? Então, da parte dessa comissão, ela foi arquivada. Mas, por parte do Ministério Público, continuam as investigações. E na sua visão, a população sabe realmente o que acontece na Câmara? Por exemplo, essas reuniões de comissões, a população pode participar. A população também pode participar das sessões ordinárias, vindo aqui no plenário para ver os vereadores. A população sabe mesmo o que acontece? O senhor sente que ela acompanha, por exemplo, as sessões ordinárias com frequência ou não? Pessoalmente, nas sessões, não. Até por causa do trabalho, né, dos afazeres, né, que acaba dificultando um pouco da participação das pessoas. Mas eu tenho conversado com muitos munícipes da cidade de Jacareí, muitas pessoas estão assistindo pela TV, a TV Câmara. Até me surpreendeu, eu falei, gente, que audiência boa, né? Então, muita gente ligadinho, por isso que a gente faz as coisas tudo direitinho, jamais vamos errar aqui, vamos fazer tudo do jeito que pede as leis, né? Porque a gente jurou na época da nossa posse aqui, que a gente ia cumprir as leis, isso eu estou fazendo, isso eu vou continuar fazendo, porque os nossos munícipes estão de olho aí, inclusive através da TV Câmara. E sobre projetos de sessão ordinária, o senhor tem pensado em alguns projetos para apresentar? Como é que está sendo isso para o senhor, sobre essas ideias para apresentar na sessão ordinária? Na verdade, a gente tem bastante ideias de projetos, né? Tanto eu como a minha assessoria, mas às vezes a gente se depara nos projetos que não são de competência do legislativo, ele acaba sendo do executivo, né? Aí muitas vezes os nossos projetos, ele é até visto pelo jurídico aqui, que não é da competência do vereador, e acaba orientando a gente que não manda para frente. A gente faz uma conversa com o prefeito para ver qual a possibilidade de aceitar ou não, mas nós não mandamos aqueles projetos para votação, aqueles projetos que a gente tem certeza que vai ser vetado. Mas temos vários projetos, sim. Algum deles é de competência do prefeito. Quando é assim, a gente faz, como eu falei, faz uma conversa. Se vê que vai vetar, a gente nem põe para votar, né? Mas temos, sim, bastante projetos. Inclusive um deles aprovado, que foi muito bom para a cidade de Jacareí. Fala um pouquinho sobre esse projeto para a gente, que a população saber melhor sobre do que se trata esse projeto. Esse projeto, a gente vê que muitas empresas, até de outras cidades, eles vêm para o nosso município e acaba detonando as nossas ruas, né, nossas calçadas, enfim, a estrutura da cidade de Jacareí. Né, eu estou falando da estrutura da cidade de Jacareí, mas cidade e todo o entorno, né, todo o município. E acaba detonando aquilo lá e vai embora, né? De alguma maneira levou o dinheiro da obra que executou e deixou ainda os gastos para nós munícipes pagar, né? Porque quando a gente fala o município que vai pagar, na verdade é dinheiro dos contribuintes, né? Então, é nesse sentido que a gente fez esse projeto, que agora tem a punição. Por exemplo, você quebrou, então você vai ter que arrumar. A própria pessoa. A própria empresa que danificou vai ter que arrumar. Então aí cabe à prefeitura fiscalizar de pertinho e fazer com que essas pessoas façam cumprir a lei. Tá certo, a gente vai fazer então um rápido intervalo no nosso programa. O Espaço Parlamentar volta daqui a pouco com o vereador Juarez Araújo, do PSD.